Olá, querido, querida. Então, aqui é o Grêmio Filho. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro As Eras Mais Primitivas da Terra. Não é? Nós dissemos na primeira parte que as informações, né, melhores que você pode obter está no livro físico, que você pode adquirir, né, aí nas plataformas e nas livrarias. Continuando aqui, nós queremos lembrar a você sobre aquilo que havia sido comentado anteriormente na primeira parte, né, desse capítulo chamado A Criação. E um pensamento de um pensador chamado Kimchi, né, relativo a Isaías, capítulo de número 43, versículo 7, que diz assim: criei para minha glória e formei e fiz. Esse pensador chamado Kimchi, ele observa e coloca nesse versículo a seguinte colocação: criei, isto é, produzi do nada. Formei, isto é, fiz com que viesse a existir em uma forma ou molde designado. Fiz, isto é, fiz as disposições e arranjos finais com respeito a ele. Deus, ele tudo criou, tudo ele pode fazer segundo a sua própria vontade, né? E nós não temos como dizer, né, nós não temos como mensurar a vontade de Deus ou dizer que Deus pode ou não fazer, e a vontade dele é a que prevalece. Dando continuidade à leitura, nós paramos na página de número 52, ou melhor, número 42, não, é 52. E nós vamos agora para a página 53, dando continuidade, e eu vou fazer a leitura, como eu havia falado para você, e essa leitura é baseada no que aqui o escritor desse livro, As Eras Mais Primitivas da Terra, Deus colocou no coração dele. Então vamos dar uma continuidade aqui e vamos pensar. De acordo com a nossa versão, a terra era sem forma e vazia. Este, todavia, não é o sentido do hebraico, mas apenas uma ilustração evidente da lenda do caos. First diz que o significado correto de sem forma é ruína ou desolação. A segunda palavra quer dizer vácuo, aquilo que está vazio, de modo que, neste caso, a tradução autorizada é aceitável. Estas palavras são encontradas juntas em apenas duas outras passagens, e em ambas são claramente usadas para expressar a destruição causada pelo derramamento da ira de Deus. Ou seja, quando esse texto de Gênesis 1 é colocado, né, ele só informa que em outros dois textos designa, né, que é justamente a expressão que é apresentada pelo escritor sobre a destruição causada pelo derramamento da ira de Deus. Então, nós temos que pensar nesse primeiro, né, versículo da Bíblia, capítulo 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a gente precisa muito entender essa questão. Continuando a leitura, em uma profecia de Isaías, após uma descrição estupenda da queda de Edom no dia da vingança, encontramos a expressão: estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. Isaías 34, 11. As palavras destruição e ruína são, no hebraico, as mesmas traduzidas por sem forma e vazia. E o sentido é: assim como o arquiteto faz o uso cuidadoso da linha de prumo a fim de levantar a construção com perfeição, assim o Senhor tornará
a ruína completa. Não existe, então, possibilidade de cometer erros com respeito ao sentido das palavras neste lugar. A segunda passagem é ainda mais conclusiva, pois ao descrever a devastação de Judá e Jerusalém, Jeremias a compara com a destruição pré-adâmica e exclama: Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Jeremias, capítulo 4, do versículo 23 ao 27. Vemos, portanto, que a palavra hebraica torru significa desolação, ou aquilo que está desolado. E o termo borru quer dizer vazio, ou aquilo que está vazio, referindo-se principalmente, ou provavelmente, à ausência de vida. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e etc. Outra coisa, o verbo traduzido por era é usado ocasionalmente com um acusativo simples, no sentido de ser feito ou tornar-se. Um exemplo disso pode ser encontrado na história da mulher de Ló, quando se diz que ela converteu-se numa estátua de sal, Gênesis 19, 26, esse significado é sem comparação o melhor para o nosso contexto. Podemos, portanto, adotá-lo e traduzir assim: e a terra se tornou desolada e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. Note que a palavra, né, em hebraico, ela muitas das vezes faz muita diferença na questão da nossa língua portuguesa. Por isso que nós precisamos, né, de verdade, entender e buscar conhecimento. Torno a dizer novamente, nós precisamos pedir a orientação de Deus, a graça de Deus, e mais do que isso, precisamos pedir que Deus nos dê a graça e o conhecimento necessário para que todas as coisas sejam reveladas a nós, tá bom? Vamos aqui dar uma continuidade, né? Contudo, se houver necessidade de mais evidências para provar que nosso versículo não descreve uma massa caótica que Deus primeiro criou e depois moldou, temos uma afirmativa direta e positiva a esse respeito em Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor: eis que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Nota uma coisa: Deus criou a terra para que ela fosse habitada, não para ser um caos. Então, mesmo que nós não aceitemos a questão da terra pré-adâmica, né, a gente precisa entender e compreender por que, que a terra ficou sem forma e vazia e por que, que Deus novamente fez todas as coisas. Vemos então que Deus não criou a terra, ou seja, um torru, para ser vazia, né? Esta palavra, portanto, seja qual for o sentido a ela designado, não pode ser uma descrição da condição mais primitiva da terra. Todavia, nossos tradutores obscureceram o fato, traduzindo torru por sem forma. Eles nem mesmo compararam as passagens nas quais ela aparece, porque, caso tivessem feito, teriam visto a conveniência de traduzi-la na clara referência à criação em Isaías, pela mesma palavra que consta em Gênesis. Fica claro, então,
que o segundo versículo de Gênesis descreve a terra como uma ruína, mas não existe indicação com respeito ao tempo passado entre a criação e esta ruína. Eras após eras podem ter passado, e provavelmente, no decorrer delas, que a camada da crosta terrestre foi gradativamente desenvolvendo-se. Constatamos, então, que os ataques geológicos contra as escrituras estão totalmente longe do alvo. São meros golpes no ar, meros golpes no ar. Existe espaço para qualquer período de tempo entre o primeiro e o segundo versículo da Bíblia. E mais uma vez, visto não dispormos de nenhum registro inspirado para das formações geológicas, temos liberdade para crer que elas se desenvolveram exatamente na ordem em que as encontramos. O processo todo aconteceu nos tempos pré-adâmicos, em relação talvez com uma outra raça de seres, o que não nos interessa nesse momento. Deve-se observar que, desde a queda do homem, Deus não revelou qualquer coisa para satisfazer o mero desejo de conhecimento, mas apenas questões que pudessem ilustrar satisfatoriamente seu poder eterno e sua divindade. Nossa condição caída, com o seu remédio no amor insondável, a promessa de um rápido livramento do pecado. Uma restauração completa ao seu favor e uma vida infinita de obediência e alegria perfeita a Deus. O conhecimento nesta vida é uma dádiva cheia de perigos, pois nossa grande tarefa aqui é aprendermos a lição de absoluta dependência de Deus e total submissão à sua vontade. As maneiras como nos trata agora têm como fim afastar-nos dos nossos propósitos, planos e tirar a soberba de nós, como está em Jó 33:17. No entanto, o conhecimento produz exaltação indevida, a menos que seja acompanhado de um poderoso derramar da graça. Foi a visão do conhecimento que encheu o seio da nossa primeira mãe com aspirações ímpias, fazendo com que ela ouvisse o tentador, no caso de Eva, a oferecer-lhe esperança de ser como Deus. É um fato nefasto que, depois da queda, os primeiros inventores de artes e ciências foram os descendentes do deísta e criminoso Caim, e não do crente Sete. Vamos dar uma parada aqui para a gente entender. A gente está lendo esse livro, As Eras Mais Primitivas da Terra. E nesse texto aqui, nesse trecho, o escritor ele diz o seguinte: se a gente tentar qualquer conhecimento que seja baseado na nossa altivez, será uma afronta a Deus, será uma afronta ao que Deus realmente tem para nos oferecer. Mas ele diz também que a gente precisa ter, diante dessas coisas, algo que a gente muitas das vezes não quer se dobrar. Que o conhecimento nesta vida é uma dádiva cheia de perigos. E a nossa tarefa aqui, ele diz, é aprendermos a lição absoluta de dependência de Deus e total submissão à sua vontade. E também afastar de nós os propósitos, os nossos próprios planos de tirar a soberba de nós mesmos. No entanto, ele diz assim: o conhecimento produz exaltação indevida, a menos que seja acompanhado de um poderoso derramar da graça de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: é necessário que a gente busque o conhecimento. Eu torno a dizer também que talvez haverão pessoas que dirão assim: não concordo, isso é heresia.
torno a falar para você. Eu estou fazendo a leitura do livro. Então, qualquer questão, qualquer problema, qualquer situação, você deve entrar em contato com a editora, né? E a editora vai te dar ali, né? Você vai dizer o seu ponto de vista. Aqui é apenas uma leitura e que a gente precisa entender que o conhecimento é lícito, desde que seja acompanhado, né? Ou acompanhada a sabedoria da graça de Deus. Também tem uma coisa, a gente precisa entender que muitas das vezes Deus se revela de uma forma para que a gente entenda qual é e de onde vem a parte do conhecimento e da sabedoria. No finalzinho desse parágrafo, ele diz o seguinte: é um fato nefasto que, depois da queda de quem? Adão e Eva, os primeiros inventores de artes e ciências foram descendentes do deísta e criminoso Caim, e não do crente Sete. Se você ver observar lá, né, quem são os inventores, inclusive o próprio Tubal Caim, que inventou instrumentos musicais, o próprio homem que colocou no coração lá de fazer a Torre de Babel, né? Ele descendente também de Cã e não de Sem. Vamos dar continuidade aqui. Por isso, em nossos dias, os líderes da ciência são frequentemente os líderes da infidelidade, desprezadores de Deus e da oração. A não ser por graça especial, o homem parece incapaz de carregar o menor peso de poder sobre os seus ombros sem perder o equilíbrio. Resumido. Por isso, as Escrituras adotam exatamente a atitude que deveríamos esperar. E, no seu todo, assim como os versículos diante de nós, evitam o contato com a ciência dos homens. Deus não nos proíbe de pesquisar, até onde podemos, as leis do seu universo, mas recusa totalmente ajudar ou acelerar nossos estudos pela revelação. No tempo presente, ele prefere que nos concentremos mais na renovação moral de nós mesmos e de nossos semelhantes. Porém, depois de um curto período de tempo, ele abrirá vastos depósitos da sua sabedoria para aqueles que amaram e confiaram nele e deleitaram suas almas com os segredos do seu poder criativo. Querido, o amor de Deus é tão grande, né? E aqui fecha essa primeira parte do capítulo 1 da criação para os nossos corações, dizendo que Deus, ele vai manter, né, um certo cuidado para que nós não venhamos a ter esse conhecimento sem que antes tenhamos uma reserva moral, né, e pessoal a respeito daquilo que ele é para nós e daquilo que ele se apresenta. Portanto, também ele não vai deixar e não vai ficar irado se nós, né, depois de um curto período de tempo de nos submetermos a ele, a sua vontade e buscar sabedoria nele, ele não nos conceder as revelações, né, que vêm do alto na sua própria palavra, tá bom? E também a parte da sua sabedoria para aqueles que amam e confiam nele. Eu ouvi hoje, num texto, né, num programa de rádio, né, o seguinte, que Deus, o que ele faz? Ele pega os versículos bíblicos, né? A Bíblia, se você ler assim, como num todo, direto, para quem não tem, né, primeiramente, a inspiração do Espírito Santo na sua vida, e segundo, para quem não tem o conhecimento didático bíblico,
né, não vai compreender a Bíblia num todo. Se bem também que, como disse o próprio radialista, né, o próprio pastor que estava falando nessa rádio, ele disse o seguinte, ele disse que as pessoas que estão ligadas a essa situação, a Bíblia ela é como se fosse um quebra-cabeça. Ela tem um versículo que diz uma coisa aqui, e num outro livro diz uma outra coisa, que complementa, e num outro diz uma outra coisa, como nós acabamos de ver aqui, né? Essas passagens que nós trouxemos aqui completam umas às outras, né? Se a gente for observar, nós começamos lendo o quê? Gênesis, capítulo 1, né? De versículo 1 e 2. Né? Gênesis 1, capítulo 1, versículos 1 e 2. E depois nós fomos observando que no decorrer da leitura, o que é que aconteceu? Outros versículos foram também sendo colocados, como por exemplo Gênesis 1, 27, né, que fala da formação do homem. Depois foi também dito sobre Isaías 43, 7, que diz: criei para minha glória, e formei, e fiz. Né? E nós fizemos até uma citação de um pensador chamado Quimes. Mas observa uma coisa. E com isso também, depois nós lemos também Isaías 34, 11 e Jeremias 4, 23 a 27. E fechamos dizendo também sobre Gênesis 19, 26. Então, observa uma coisa. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é de verdade uma colcha de retalhos. E ela vai se completando. Mas de que forma que você vai entender isso? De que forma que você vai compreender isso? Buscando em Deus sabedoria, graça e entendimento. E não se ensoberbecendo, porque muitas pessoas pecam porque a soberba as assola. Amém? Que Deus te abençoe. Deixa eu fazer uma leitura aqui de algumas no próprio livro, né? No próprio livro ele faz algumas notas de rodapé, como por exemplo aqui quando nós lemos aqui, logo lá no início, na parte 1, nós lemos a respeito de Metamorfoses, né? Que é um livro, né? Que nós tiramos. É o seguinte, é um conjunto de poemas que narram os mitos da antiguidade greco-latina. Também nós falamos de uma obra chamada Os Fatos. Essa obra chamada Os Fatos são o seguinte, na verdade não são os fatos, né? Tá aqui escrito errado, né? Aqui e depois foi corrigido. Na verdade são Os Fastos. A obra mais importante de Ovídio é uma espécie de calendário anual heróico e religioso. Cada canto equivale a um mês, relatando costumes, lendas e deuses, o que explica a razão de ser dos dias fastos e nefastos. Compreendeu? Então, como né, que a gente acaba entendendo essas questões todas. Também ele coloca aqui um outro ponto, que é o 3, que ele fala sobre o mês de janeiro, que é regido pelo deus Janus, ou Jano, ou Janus, e está relacionado às origens do Holocausto, lá no Novo Testamento. Também nós vimos um outro comentário, um comentário de rodapé de número 4, ele falando aqui de Natura Rerum, né, na página 150 que nós vemos. O que é essa Natura Rerum? O longo poema filosófico de Natura Rerum sobre a natureza das coisas tentava explicar o universo em termos científicos, em ênfase na superstição e no medo do desconhecido das pessoas. Trata-se de uma exposição das doutrinas de Epicuro. De Epicuro, ou Epicuro, você que melhor coloca aí.
tá bom? E por fim ainda, ele trata sobre aqui, quando é mencionado no primeiro versículo de Gênesis, que são o céu estrelado e não o firmamento que cerca a nossa terra. Aqui nessa observação ele diz: vê observações acerca do quarto dia, no terceiro capítulo, e a exposição de Gênesis 2:4 na última parte do mesmo capítulo. E a última aqui que ele coloca para nós fecharmos, um comentário de rodapé de número 6, diz que em Gênesis 1 e 2, esse é o mesmo verbo usado em Gênesis 1 e 2 e traduzido na versão de Almeida por era. Portanto, queridos e queridas, nós precisamos entender, né? Entender que existem muitas observações, existem muitas coisas que podemos pedir a Deus que nos dê capacidade e sabedoria. Deixa eu ler algo para a gente encerrar essa segunda parte da criação. Para confirmação do ponto de vista, veja Daniel, o profeta. E na terceira edição, também em Romanos, página 103, os fósseis de homens pré-adâmicos em camadas de uma antiguidade desconhecida podem muito bem apontar para eras quando este globo foi o cenário de provação de raças primitivas de homens, provação que teve fim por alguma catástrofe geológica